Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E, brother, vídeo falando da luta do Jean Silva e do Diego Lopes. Vou falar de algumas lutas das mais importantes, mas primeiro, deixa seu comentário aí, deixa o seu like. E é isso, meu brother, foi um lutão, entregou demais. O card foi muito ruim, mas a luta do Diego Lopes e do Jean Silva foi um sucesso. Para você que não assistiu, a gente fez uma live, batemos mais um recorde aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito importante, velho. Muito legal ver vocês assistindo, acompanhando. E vou falar o que eu achei das lutas. Cara, já vou começar logo pelo Diego Lopes e Jean Silva, velho. Foi a luta mais importante, era a luta mais esperada. Teve mais outras lutas para falar, mas eu tenho que começar falando dessa luta. Bicho, eu tinha muita confiança no Jean Silva. Por que eu tinha muita confiança no Jean Silva? Pelo striking dele. O nível de striking dele é muito bom, velho. Entendeu? Mas o nível de confiança dele estava muito alto. 5 vitórias, vários nocautes no UFC, lutando muito bem, defendendo as quedas. Ele tinha feito até uma aposta, ele falou para fazer uma aposta que se ele fosse derrubado pelo Diego Lopes, ele ia dar a bolsa dele para o Diego Lopes. O que aconteceu logo no primeiro minuto do primeiro round. Essa semana toda eles tiveram várias trocas de farpas, não foi só uma. O Jean Silva vem provocando o Diego há muito tempo, tá ligado? E essa parada acabou se virando contra o Jean Silva. Só que eu não acho que ele estava errado. Vocês podem me criticar nos comentários aí. Quando o Jean Silva entrou no UFC, o Diego Lopes já era um astro. Já tinha... tá ali no top 5, no top 10, todo mundo falando dele. E o Jean Silva estava buscando o espaço dele. E o Jean Silva sempre chamando o Diego Lopes pra porrada, porque... obviamente ele estava na frente, entendeu? Só que, no caso, o Diego Lopes já viu uma coisa mais pessoal. Durante essa semana toda, ele estava falando, ele falou, meu brother, não tem esse negócio de promoção não, se você fala mal de mim, se você não gosta de mim, não vamos falar depois. Só que ao mesmo tempo que o Jean Silva criticava, falava, vendia a luta, ele é um cara muito emocional, e você via ele toda hora querendo pegar na mão do Diego Lopes, então já começou aí. Primeiro, um card que a gente sabia que não ia sair todo tipo de lutas gigantes, mas era isso, a gente estava esperando isso. Diego Silva, Diego Lopes e Jean Silva. Era isso que a galera estava esperando e a luta rendeu, meu brother. E o Bad Blood rendeu, meu brother. E a luta foi excelente. Eu tenho muitas coisas para falar dessa luta aqui. O primeiro foi o seguinte... Jean Silva muito emocionado em toda a Fight Week. A todo momento ele estava chorando. Por que isso? Porque era uma conquista. A gente viu ele chorando, assinando o pôster. A gente viu todo momento que ele ia treinar um main event, o primeiro main event, na coletiva de imprensa, acreditando piamente. Ele não está errado. Vendeu, tentou, caiu e... na própria live eu falei disso, muita gente criticando o Jean Silva, mas foi justamente tudo que o Jean Silva fez que subiu demais o hype do Diego Lopes. Diego Lopes um baita lutador, velho, um exemplo de superação também. A luta dele, a primeira com o russo, o Evloev, pegou a luta em cima da hora, lutou bem, todo mundo sabe da qualidade do chão dele, todo mundo sabe da qualidade da luta em pé dele, do poder de nocaute, e ele sempre teve esse perfil de não falar, é o perfil dele. E quando o Jean começou a falar dele, parece que ele começou a ficar irritado. Ele começou a ficar irritado. Inclusive, teve um vídeo que eu nem falei sobre no dia, porque eu fiz um vídeo com o Caio Borralho e quis postar, mas que o próprio Diego Lopes começa a brigar já com o treinador do Jean Silva. Eu achei que isso ia influenciar o Diego Lopes. Eu achei que o Diego Lopes ia entrar meio emocional na luta, e foi totalmente o contrário. A gente viu de novo o Jean Silva emocional, fazendo a bandagem. Mas mesmo assim, quando chegou na hora da luta, ele estava tranquilo, ele estava super confiante e ele fez uma escolha muito errada e o Diego aproveitou e colocou para baixo, né? Foi um mérito total do Diego. E eu costumo dizer o seguinte, mais do que um demérito do Jean, foi um mérito do Diego Lopes. Cara, foi um lutaço para mim, até aqui a luta do ano. Até aqui a luta do ano. Eu vou falar da luta primeiro, de o que aconteceu, como é que eu vi. Depois ainda vou falar mais. Cara, eu vou falar muito dessa luta. Porque é uma luta que merece ser falada. Os dois merecem ser exaltados aí, porque são dois excelentes lutadores. Mas Jean Silva começou, deu um chute rodado. Ele estava começando ali, ele já começou, deu um chute frontal que pegou já no queixo do Diego Lopes. E eu pensei, caramba, beleza, achou a distância.
Meu brother, daqui a pouco ele tenta um chute giratório, mas o chute giratório não estava, o tempo não estava, ele estava longe. Diego Lopes só antecipou, pegou o body lock, derrubou, caiu por cima, já caiu montado rapidamente, brother. Caiu montado rapidamente. Firmou a posição, colocou a montada alta com o joelho alto. Quando ele colocou a montada com o joelho alto, começou a bater, Jean Silva segurou. Uma coisa que tem que ser dita aí, essa nova cotovelada 12/6 é extremamente eficaz, extremamente absurda. É uma parada que não tem condição, meu brother. Enquanto o Diego estava segurando, aliás, enquanto o Jean Silva estava segurando, ele começou a jogar. Ele jogou umas 5 cotoveladas que já marcou o rosto do Jean absurdamente, rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Meu brother, o Jean Silva começou a se desesperar, começou a girar, ele girava, o Diego fazia o controle, batia mais, batia mais, batia mais. Aproveitou demais a posição do ground and pound, bateu demais. E, bicho, dá pra ver o espírito de guerreiro do Jean Silva, porque o Diego Lopes estava batendo nele, ele estava segurando a mão, tomando as cotoveladas e rindo. Ele estava tomando as cotoveladas e rindo. Esse cara, bicho, o poder de absorção de golpe dele, a confiança, é realmente impressionante. E você vai ficar, cara, você não vai ficar falando do Diego? Meu brother, eu vou falar mais do Diego, mas eu ainda acho sim que o Jean Silva tem que ser respeitado pela aquele primeiro round ali foi 10-8 e poucos lutadores voltariam, poucos lutadores. Diego achou a queda, aproveitou o chute giratório, botou para baixo e jambrolhou, velho. Cara, meteu a porrada, bateu demais, machucou demais. Jean Silva conseguiu sobreviver. Diego mostrou um pouco de sinais de cansaço. Já no segundo round, no corner, para mim, uma coisa que tem que ser dita, Pablo Sucupira foi muito bem no corner. Mas foi muito, muito, muito bem no corner. Foi muito bem no corner. Ele falou, Diego, aliás, pô, tô confundindo os nomes todos aqui. Ele falou, Jean, ele te pegou no chute giratório, ele não dá mais chute giratório, fica na base. Fica na base. E, segundo round, acontece a mesma coisa. Jean Silva vai dar um giratório, Diego Lopes derruba ele. Só que antes disso, Jean Silva estava acertando os chutes, estava acertando a distância, estava batendo, estava fazendo tudo certo. Parece que estava até menos cansado, velho. Tava ali, meu brother. Você vê que ele realmente gosta da luta, gosta do confronto. E me pareceu que o Diego Lopes estava começando a arrefecer. Estava começando a arrefecer. Nesse momento, aí, meu brother, Jean Silva entrou com tudo. Direto, cruzado, chute, batendo, indo pra frente. Diego Lopes meio que sentiu, foi pra grade. Nessa, o Jean Silva foi para finalizar a luta e o Diego Lopes acertou um giratório espetacular, brother. Espetacular. A sequência de cotovelada que o Diego Lopes botou no primeiro round foi impressionante. Depois, a distância que o Jean Silva colocou e começou a acertar os golpes foi uma coisa espetacular. Eu achei que o seguinte, de novo, eu achei que o Jean Silva se emocionou, quis acabar com a luta, confiança muito alta, entrou no raio de distância de qualquer forma e o Diego Lopes acertou a cotovelada absurdamente. O árbitro demorou demais para interromper, apanhou muito, ficou bastante machucado, a cara estava bastante machucada, tomou muito dano. E foi isso, mérito total do Diego Lopes, viu? Depois ele chegou a falar que essa posição ele tinha treinado, ele sabia, né, que o Jean ia fazer ele sentir, ia tentar nocautear ele, ele ia usar. Eu não sei exatamente como é que ele ia usar isso, mas ele treinou. Ele treinou, depois da luta, acabou a luta ali, e ele foi tirar satisfações com o corner do Jean Silva. O Jean ainda machucado, avariado, tentando se levantar, foi para cima do Diego Lopes e deu um soco na nuca. Uma coisa, hoje eu tava torcendo pro Jean, eu falei diversas vezes, eu acho o Jean um personagem interessantíssimo pro MMA. Eu acho ele um cara engraçado, um cara maluco, um cara que tem todas as características de um doidão, brother. Mas é bom assistir a ele, é bom ver o que ele tá falando. Eu já tava torcendo pra ele, pra te falar a verdade. Não só achava que ele ia vencer, mas eu tava torcendo pra ele. Mas a atitude dele totalmente errada. Cara, uma atitude totalmente errada. Não importa como você perde, você tem que reconhecer a derrota sempre, sacou? Tem que ter... O soco que ele deu na nuca do Diego Lopes ali foi totalmente descabido. Acredito que muito disso foi da questão do trash talk, da falação, que se você for ver, o Jean começou para vender a luta.
Então o Jean começou a vender, começou a fazer trash talk, ele acaba perdendo a luta e depois ainda bate no Diego Lopes, que foi um cara que evitou o trash talk o tempo inteiro. Então, na minha visão, isso foi bastante errado, não poderia ser feito, sacou? A gente tem que promover esporte, a gente não pode promover violência. A gente não pode promover violência, a gente tem que promover esporte. Acabou a luta, você não tem o direito de agredir o adversário. A gente vive pelas regras, brother. Em treino, na sociedade, em competição. A partir do momento que a gente não está conseguindo seguir as regras, velho, não existe isso. Então, na minha visão, o UFC tem que tomar alguma punição, tem que ver medidas cabíveis, tem que ver o que o Diego Lopes acha, mas extremamente errado o golpe. Dito isso, o Jean Silva assumiu o papel do vilão nessa luta. E por que eu tô te falando isso? Porque o Diego Lopes, a gente sabe da história dele, lutou contra o Volkanovski, perdeu. Era um cara que tinha uma determinada rejeição do Brasil pelo fato dele morar no México há muitos anos, o México ter ajudado ele. E ele falou algumas vezes, o México me ajudou, no Brasil eu não tinha nada. Eu não lembro agora exatamente, eu não quero falar palavras que possam ser palavras erradas, mas se eu não me engano, ele chegou a falar disso, não tenho certeza. Mas o fato é que ele tinha uma rejeição por isso. Muita gente criticava ele pelo fato dele falar mexicano em vez de falar português diversas vezes, o que eu também acho uma besteira. Mas hoje, o Diego Lopes sai um herói do ringue. Hoje, o Diego Lopes sai com um hype que ele nunca teve, mesmo disputando o cinturão. Bicho, o hype desse cara tá absurdo, com todo o merecimento, cara. Com todo o merecimento. Ele aceitou a luta com o Jean Silva, era uma luta que ele era o lado A, aliás, ele era o lado B, o Jean Silva era o lado A, ele já disputou pelo cinturão, o Jean Silva, o UFC queria promover o Jean Silva para lutar pelo cinturão, e o Diego Lopes cumpriu tudo que falou. E nesse esporte, personalidade vende, características vende, mas o que mais vende é a performance, é a luta, é a vitória. E o Diego Lopes não só venceu, mas ele venceu um cara que muita gente estava percebendo ele como vilão, como o cara que estava iniciando a agressão verbal. E principalmente depois desse soco, depois da luta, depois dele ter sido nocauteado, visto como uma atitude anti-fair play, que não teve fair play, o Diego Lopes sai como herói. Então, antes de vocês criticarem o Jean Silva, antes de vocês destilarem um ódio no Jean Silva, antes de vocês falarem um monte de coisa, vocês saibam que isso tudo só serviu para a vitória do Diego Lopes sair ainda maior. O Diego Lopes saiu gigante da luta. Tanto é que saiu gigante que já veio o Lerone Murphy no meio da transmissão já falando sobre Volkanovski, eu sou o próximo, o Jean perdeu. Meu brother, eu preferia ver 200 vezes mais o Diego Lopes lutando pelo cinturão de novo do que o Lerone Murphy. Mas como o Diego Lopes está com a cabeça certa, sabe o que tem que ser feito, ele mesmo falou ali. Eu quero mais uma, quero lutar o cinturão, se eu tiver que lutar mais uma, pode ser, vou ver com meus managers, e é exatamente isso. E a luta para se fazer é o Evloev. Eu não sei se o Evloev está com luta machucada, aliás, está com luta marcada, se está machucado, mas se não tiver, é Diego Lopes e Evloev, title eliminator. Tem que lutar mais um Evloev, e o Diego Lopes vai lutar mais uma, não precisava talvez, por causa disso tudo, mas o hype tá aí. Diego Lopes saiu gigante, Diego Lopes arrebentou, Diego Lopes jambrolhou o Jean Silva, que agora vai ter um caminho difícil, velho. Vai ter um caminho difícil para lidar com os haters, não sabemos como é que vai ser a confiança dele, mas tem que lembrar, velho, ali é o esporte, depois acabou, é uma pessoa, é um ser humano. Entendeu? Não estou falando que vocês não tem que xingar, porque isso aí é de cada um. Vocês que têm que imaginar. Agora é o seguinte, ele tem que estar preparado para saber que quando a gente fala, a gente é cobrado. Quando a gente aparece, as pessoas vão querer bater na gente. É normal, é a vida. Espero que o Jean Silva coloque a cabeça dele no lugar, no sentido de não olhar muito para redes sociais, se manter tranquilo, recuperar, passar um bom tempo e escolher bem o próximo adversário, porque eu acredito ainda que o UFC vê muito hype nele. O UFC vai querer que ele lute o cinturão, o UFC gosta dele. Olha como ele vendeu a luta. Meu brother, impressionante ele ter aguentado o primeiro round. E, de novo, era uma luta que ele ainda podia ter vencido, apesar de ter sido jambrolhado no primeiro round. E a confiança dele custou muito. E custou um nocautaço. Então, parabéns pro Diego Lopes pela vitória, excelente. Sai como um grande herói, meu brother.
Saiu dessa luta como um grande herói, saiu dessa Fight Week como um grande herói. Jean Silva vai ter muito o que rever, né? A própria Fight Nerds, ela tá vindo de 3 derrotas agora. Outra coisa que eu ia falar, agora muita gente também hateando a Fight Nerds pelas derrotas que eles tiveram. O seguinte, o que você tem que entender é o seguinte, o marketing ele funciona muito bem. A equipe estava ganhando, a equipe estava indo bem. Quando começa a perder, eles vão ser muito mais cobrados, entendeu? Eles vão ser muito mais cobrados, mas o Carlos Prates já mostrou como voltar. O Caio Borralho ontem fez um vídeo aí no meu canal, se você quiser ver, você vê como ele também tá tranquilo, tá consciente. Acredito que vão ser assim, eles vão voltar, todos os Fight Nerds vão voltar, mas esfriou um pouco o sonho de todos os Fight Nerds serem campeões, o sonho deles 4 chegarem juntos, deve ser muito difícil, não deve ser fácil, o treinador tem que saber, vai ter que saber lidar, como é que eles vão fazer com isso aí. Quero saber de vocês os comentários da luta do Diego Lopes, eu quero saber os comentários do Jean Silva, o que vocês acharam, e vamos comentar sobre mais algumas outras lutas. Cara, foda-se a luta do Dave Martin e Rob Fontes. Basicamente, velho, a luta que eu quero falar aqui é do Kevin Gastelum. Que nessa luta, não só a luta do Kevin Gastelum, a luta do Kevin Garcia, a luta do Hernandes, teve várias lutas que parecia que estavam lutão, mas eu não estava nem aí, eu não sei se é por causa do hype, não tinha hype, então a verdade é que eu nem vou falar dessas lutas. Vou falar agora do Joaquim Silva, que foi uma luta emocionante para mim, porque perdeu o primeiro round, foi quedado muito fácil, voltou e conseguiu uma decisão dividida no terceiro round, lutando muito bem. Amanda Lemos, brasileira, também perdeu, mas entregou uma boa luta, precisava melhorar na defesa de queda. E também vou aproveitar e falar um pouco sobre a Alice Pereira. A Alice Pereira perdeu a luta dela, decisão dividida, mas ela precisa melhorar muito. Entendeu? O cartel de 5-1, 19 anos, se eu não me engano, tem um grande futuro pela frente, mas não acho que era para ela estar no UFC hoje. Ela poderia ter trabalhado mais, ela não precisava ter rushado. Como ela é nova, dá para aprender. Ela perdeu para uma mulher que não é conhecida, Montserrat Rendon, que não é excelente e que, infelizmente, ela estreia, né, dando um passo para trás nesse sentido. Mas, muito nova, tem muito a aprender e tem muito a ensinar também para a galera que estiver construindo. Cara, 5-0 é muito poucas lutas. 19 anos é muito nova a menina. Na minha visão, ela deveria ser colocada mais no LFA, com outras adversárias, para quando chegar no UFC, fazer um run. Mas o time dela, com certeza, sabe disso, pensou nisso. E vamos ver qual vai ser o próximo passo da Alice Pereira. Um card que só valeu a pena pela última luta. Cara, a última luta, graças a Deus, valeu a pena demais. A live histórica, para mim, 30 mil pessoas assistindo a live, eu ainda acho que é bot. Me deixa saber os bots que estavam lá na live, porque não tem condição. Se bem que deu 30 mil likes, né? Mas, galera, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Muito obrigado e vamos embora. Próximo UFC tem mais. Beleza, galera? Obrigado. Tamo junto.